Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João, venho trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje o tema da mensagem, meus irmãos, é a importância da oração de um justo, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. O outro versículo se encontra no livro de 1 João 5,14. E o outro se encontra no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. E o último no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 29. Um versículo completa o outro. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ação de graças. Isso é Filipenses capítulo 4, versículo 6. Agora vamos para o livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. No livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2, diz assim, meus irmãos: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. E o último que se conta no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Meus irmãos, o primeiro versículo, o próprio Senhor Jesus falou que não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê, meus irmãos? Porque a ansiedade, ela não resolve nada. A ansiedade, além de trazer doença, ela atrapalha o hoje, porque você não vive o hoje preocupado com o amanhã e você não se concentra no hoje, nos momentos. Às vezes a pessoa já acorda atribulada, pensando numa conta que tem que pagar no final do mês e o mês está iniciando. A pessoa fica até chegar aquele dia ansiosa, preocupada, mas se ela confiar em Deus, meus irmãos, como o nosso Senhor Jesus Cristo falou aqui, se ela orar e pedir com fé, com súplica e ação de graça, o Senhor Jesus tem um poder para resolver todos os seus problemas. Ele tem como enviar solução, provisão de tudo que você precisar no dia certo, no tempo certo. Não andeis ansiosos, meus irmãos. A ansiedade não faz bem, a ansiedade atrapalha. A ansiedade, ela traz mais problemas, porque você não consegue resolver o que tem que resolver hoje, preocupado com o amanhã. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo diz que tudo que a gente precisar, nós temos que ir até Ele com petições, com súplicas, orações. Então, o segredo da vitória, meus irmãos, é pedir com fé, sem duvidar, é obedecer ao Senhor Jesus, e Ele tem um prazer como um pai de prover o que o seu filho precisa. E o segundo versículo é esta confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Muitas vezes, meus irmãos, nós pedimos aquilo que a gente quer, mas não é aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para nossas vidas. Muitas vezes a gente quer alguma coisa que a gente acha que vai ser bênção naquele momento, naquela hora, mas pode ser maldição, né? Muitas bênçãos antes do tempo, elas se tornam maldição, meus irmãos. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente pede para Deus, e quando não se realiza é porque não era a vontade dele, e tudo tem um tempo certo. No momento certo, ele vai te dar, mas não é no seu tempo, meu irmão. Você tem que entender o tempo de Deus na sua vida. O terceiro versículo está assim, no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. O que significa perseverar? Não desistir, continuar orando, mesmo que você ore e aquilo não está acontecendo. Se você está orando pela libertação de alguém da sua família ou por uma bênção, para conquistar alguma coisa, uma causa na justiça ou por uma doença, e você não está vendo o resultado, você tem que perseverar. Tem que perseverar até o fim, até você ver a resposta de Deus, meus irmãos. Não desista. Muitos crentes, muitas pessoas desistem do que querem em oração. Às vezes porque não chegou no tempo dele, no tempo que ele quer, que aquela pessoa queria, e ela acaba desistindo. Mas a palavra de Deus diz aqui, meus irmãos, que nós temos que perseverar na oração, né? E não só falando nas coisas materiais, nós temos que orar pelas coisas espirituais, que é muito mais importante, meu irmão, porque tudo que acontece no físico antes
é manifestado no mundo espiritual, antes acontece no mundo espiritual. Por isso que tem muita importância você se consagrar, você buscar a Deus em leitura da palavra, em jejum, em oração, porque quando você sacrifica no mundo espiritual, quando você se separa, quando você se santifica, a Bíblia diz assim, ó, santificai-vos hoje, para que amanhã o Senhor faça maravilha no meio de vós. Então se santifique a Deus, se consagre, para que o Senhor Jesus possa fazer maravilhas no teu futuro, meu irmão. E Ele vai enviar coisas até mesmo que você nem pediu, muitas vezes coisas que você já esqueceu, que você nem pediu. Se for no tempo dele, Ele envia, né? Muitas vezes Ele manda uma bênção que você mesmo nem pediu, então você fica até surpreso, né? Então, meus irmãos, assim que age o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe o amanhã, ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer. Então, muitas vezes você está pedindo algo e ele não deu, porque ele sabe que aquilo vai te fazer mal no futuro, e aquela bênção vai te fazer mal amanhã, podendo até te afastar dele, né, meus irmãos? Então, o Senhor Jesus age dessa forma. E assim, velando, perseverando nela, com súplica e ação de graça. Então, meus irmãos, nós não podemos desistir daquilo que estamos buscando, principalmente no mundo espiritual, né? Pela libertação do familiar, pela nossa própria libertação, nós temos que perseverar até a gente receber, meus irmãos. Pedi, dá-se-vos-á, o Senhor Jesus Cristo disse. Então, continue pedindo, continue em oração, em perseverança. E o último versículo, meus irmãos, se encontra no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 29, que diz assim: o Senhor está longe dos ímpios. Quem é os ímpios, meus irmãos? Ímpio é todo aquele que não quer saber de Deus. A Bíblia diz que o ímpio, em toda sua cogitação, ele diz não a Deus. É aquela pessoa que tudo é ela que faz, é ela que pode, ela não crê em Jesus, ela se acha que a sabedoria dela, a inteligência dela, que a Bíblia diz que a inteligência do homem é animal e diabólica, meus irmãos. O homem não pode confiar no seu braço, nós temos que confiar no Senhor. O braço forte é do Senhor, não é o nosso. Sem o Senhor nós não podemos nada. Então os ímpios são aqueles que se esquecem de Deus. A Bíblia diz que aqueles que se esquecem de Deus, ele também vira o rosto para essas pessoas. O Senhor só tem compromisso, meus irmãos, com quem tem compromisso com Ele, com quem entregou a sua vida na mão dele. O nome Senhor significa senhorio, Ele que manda, não é mais você. Então, quando você quer ser o Senhor da sua vida, meu irmão, infelizmente a sua vida está nas suas mãos, né? Tudo que acontecer na sua vida é por ação e atitude sua. Você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Então, infelizmente, o Senhor não tem compromisso com aqueles que são criaturas que ainda não aceitaram o seu filho, o seu sacrifício, aqueles que não são justos. Porque justo na Bíblia são aqueles que reconheceram o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e se entregaram a sua vida ao Senhor e vivem uma vida de acordo com a palavra. Esses são os filhos de Deus. Mas todo aquele que não ainda fez tal ato, né, recebeu o Senhor Jesus, ele ainda é um ímpio, né? Ele é uma criatura de Deus, ele ainda não é filho, ele não nasceu de novo. E a Bíblia diz que o Senhor está longe dos ímpios. Se o Senhor está longe, quanto mais ouvir a oração, né? Então o Senhor só tem compromisso com os filhos, né? Com quem é filho. Um pai terreno, ele só tem compromisso de alimentar, de sustentar, de guiar o filho dele, né? O filho dele. Agora, um pai terreno não vai sustentar, alimentar, guiar os filhos dos outros. Então você tem que decidir a quem você quer servir. Se você quer servir o Senhor, entregue sua vida ao Senhor e você será filho. Então assim ele vai passar a cuidar de ti, né? E vai te guiar em todos os teus caminhos, vai endireitar as tuas veredas e vai te abençoar. Mas aqui diz aqui, ó, mas ouve a oração dos justos. É o que eu acabei de explicar. Quem é justo, segundo a Bíblia? Aquele que reconheceu o sacrifício do Senhor Jesus e que entregou a sua vida e que renuncia às suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Esse é justo perante Deus. E Deus age na vida desses. E Deus abençoa, e Deus guia, e Deus protege. A Bíblia diz que Deus acampa os anjos ao redor das pessoas que temem o nome dele, dos filhos, né, e protege.
Então, meus irmãos, olha a importância de você receber a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você passa a ser filho de Deus, você não é mais criatura. E quando você é filho, Ele te ouve. Quando você é justo perante a Deus, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ouve a tua oração. Mas a oração do justo surte muito em seus efeitos. Ele ouve a oração, Ele inclina os seus ouvidos, meus irmãos. Então, a pessoa que não reconhece a Deus, que não reconhece a Jesus, a pessoa que não entregou a sua vida nas mãos de Deus, não adianta nem orar, porque Ele não vai escutar. A Bíblia diz que Ele está longe dessas pessoas, mas Ele ouve a oração dos justos, daqueles que realmente vivem uma vida para o Senhor, né? Que deixa o Senhor Jesus realmente dominar suas vidas, daquele que realmente tem e deixa o Senhor Jesus, entrega o senhorio da sua vida nas mãos de Jesus Cristo, né? Então esses aí, o Senhor ouve a oração. E quando você pede, tem que pedir com fé, sem duvidar, porque a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que fica repelindo de um lado para o outro. Então, nós temos que pedir com fé, na certeza que já recebemos a nossa bênção, meus irmãos. Então, essa é a palavra que eu venho trazer para o coração dos meus irmãos, que você guarde essa palavra no seu coração, que você passe a ser filho de Deus, se você ainda não é, para que Ele possa escutar as suas orações, para que Ele possa inclinar os ouvidos para ti, para que Ele possa cuidar de ti como filho em todas as áreas da sua vida. Então, meus irmãos, vale a pena entregar a tua vida na mão de Deus, porque você entregou a sua vida nas mãos do Criador de todas as coisas, daquele que tem poder para resolver todo e qualquer tipo de problema, daquele que tem poder de te sustentar, de te guiar, de te proteger, acampar os anjos ao teu redor, daquele que tem poder de salvar a tua alma, meu irmão. Então, a partir de hoje, entregue verdadeiramente, mas é entregar. Quando você entrega, você confia, não está mais com você. Entregue teus problemas, tuas dívidas, entregue teu familiar, entregue tudo que se relaciona a você nas mãos daquele que tem poder para resolver tudo, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra, meus irmãos, que eu vou deixar para o coração de vocês. A paz do Senhor Jesus.